Do Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe, deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. O Evangelho de hoje nos apresenta a crítica de Jesus às tradições judaicas. Esse formalismo que impedia, de uma vez por todas, pôr o coração na vontade de Deus, que não é outra coisa senão o amor e a misericórdia. Com efeito, o formalismo é uma tentação aos crentes de todos os tempos, uma tentação também para ti. A propósito desse Evangelho, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, vemos no Evangelho de hoje a discussão de Jesus com os fariseus e escribas vindos de Jerusalém. Uma discussão sobre 2 tradições, as purificações e o corbã. A respeito das purificações, estes escribas e fariseus questionam a Jesus por que seus discípulos comem sem purificar as mãos. O próprio evangelista nos disse que os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Não se trata somente de uma questão de higiene, mas também de pureza ritual. Quer dizer, esses legalistas haviam posto a pureza, isto é, a santidade de Deus, em ritos tão corriqueiros como lavar as mãos antes de comer, e por isso questionam a Jesus. Por sua vez, a tradição do corbã, isto é, oferenda sagrada, é Jesus quem a coloca na conversa, explicando: Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai e à sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Se alguém declara corbã, quer dizer oferenda sagrada, consagrada a Deus ou ao templo, não podia usá-lo em favor de seus pais e assim era eximido, liberado de ajudar os pais, de honrá-los, de cumprir um mandamento da lei de Deus. Algo que, para qualquer um, poderia ser escandaloso. Pois bem, essas 2 tradições são somente 2 exemplos de tantas outras tradições que o povo judeu estava embaraçado. Por isso, Jesus diz no final: vós fazeis muitas outras coisas como estas. Detém-te um momento e olhas para ti, pois, assim como aos escribas e fariseus, pode acontecer contigo algo semelhante. Vives tu emaranhado em tradições vazias que, de uma vez por todas, não te levam nem a Deus nem aos irmãos?
Em segundo lugar, vemos que Jesus é extremamente duro com esses cumpridores da lei. Lhes disse: Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Jesus hoje te previne contra essa tentação. Honrar a Deus somente com os lábios, realizar um culto vazio, ensinar preceitos humanos, apegar-se a tradições dos homens. É um perigo real pôr a fé no cumprimento de tradições que, no final das contas, diz muito pouco do Evangelho de Jesus. E que tu mesmo, muitas vezes, experimentas não te levar a lugar algum. Inclusive tradições que facilmente te distancia dos irmãos, especialmente dos mais necessitados. Jesus te ensina hoje que a religiosidade autêntica está em cumprir a vontade de Deus, experimentar sua presença, sua misericórdia infinita e tornar real no mundo o cuidado e o amor aos irmãos. Pergunta-se: teu culto, a vivência da tua fé, te levas a amar a Deus e aos irmãos não somente com os lábios, mas também com o coração? Em terceiro lugar, talvez seria bom traduzir essas tradições dos judeus a certas tradições de hoje, que já teve sentido em outra época, porém, talvez não tenha mais sentido agora. Pode até ser que certas orações não te preenchem, e tu acabas por ficar sem rezar, sem falar com Deus, de um modo atual e novo. Talvez ensinas a outros tradições que nem sequer tu tens cumprido, e não dão vida, pois mais provoca embaraços e negatividade. Quem sabe vives parado em nostalgias de tempos passados, como se o tempo passado fosse o melhor. Ora, Jesus não está criticando tradição passada, e sim convidando-te a revisar as tradições que vives. Ele te convida a te perguntar: essas tradições me tornam mais fiel? Me faz amar mais a Deus? Lança-me a servir mais aos meus irmãos? Me envolves em misericórdia ou me deixam na hipocrisia e me faz crer melhor que os demais? Que essas palavras interpelantes de Jesus te conduza a viver a permanente novidade do Evangelho, a pôr teu coração no Senhor e somente nele, e a buscar uma religiosidade, uma espiritualidade cada vez mais autêntica, que te faça verdadeiramente amar mais a Deus e a teus irmãos.